Bom, acredito que a maioria me conhece, mas para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Igor Costa, eu sou o diretor comercial aqui da Zé do Crédito, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o produto que a gente já vem atuando aí, né? Só que a diferença é que geralmente eu que faço a consulta para vocês, porque a nossa plataforma estava em desenvolvimento, o nosso time de desenvolvedores estava correndo para entregar ali o mais rápido possível para vocês a nossa plataforma, e agora ela está pronta, tá? Vão ter alguns treinamentos, esse é o nosso primeiro. Vão ter alguns treinamentos no decorrer da semana, fora o treinamento aqui de instruções para a operação, vai ter o treinamento também da plataforma. Hoje eu vou passar mais para vocês ali alguns toques, algo que vocês precisam saber, para vocês entenderem exatamente como funciona o produto. Para quem já estava acostumado a trabalhar apenas com o produto da FGTS, o empréstimo CLT ele é um pouco mais complexo, porque ele exige um pouco mais de informações ali do cliente, então a gente vai falar bastante disso. Dizer também que é um prazer estar aqui com vocês de novo, e uma rotina que a gente já tinha se acostumado a fazer sempre treinamentos, e aí com a saída, né, do FGTS, saída entre aspas, né, com as mudanças ali nas regras do FGTS, a gente foi obrigado a paralisar, tá bom? Existem alguns pensamentos ali otimistas que dizem que o FGTS vai voltar em algum determinado momento. Assim, sendo bem sincero para vocês, algumas pessoas acreditam que sim, outras que não. A gente espera o que é mais certo mesmo, que é a posição ali do governo em geral, liberando ou não, mas por enquanto não foi liberado. As únicas pessoas hoje que podem realizar a antecipação do saque aniversário FGTS, para quem ainda não entendeu o que aconteceu, são as pessoas que consequentemente trabalham com carteira assinada, né? Elas podem realizar a antecipação uma vez por ano, agora não dá mais para ter tanta recorrência, não dá para fazer a antecipação todo mês, como a gente estava acostumado. Então, muitas vezes vocês acabam me enviando ali dados para fazer a consulta do FGTS, e aí o retorno que a gente tem é negativo, né? Poxa, o cliente está sem saldo. Ou então o cliente não tem prazo suficiente para realizar a antecipação. Por quê? Muito provavelmente esse seu cliente ele já realizou a antecipação esse ano, e aí, consequentemente, ele não vai conseguir antecipar de novo. Tá? Mas a gente está acompanhando aqui sempre, todos os dias, atualizações também do governo em relação ao FGTS, mas deixando o FGTS agora um pouco de lado, falando do crédito do trabalhador, que tem um mega potencial. Muita gente também me envia os dados de alguns clientes, ó, Igor, faz a consulta desse rapaz aqui ou dessa moça aqui para mim, e a resposta acaba sendo negativa. E aí o pessoal fala, poxa, mas já enviei 5 cadastros e os 5 foram negativos, qual a chance realmente disso acontecer? E acontece bastante, né? Então, hoje eu vou esclarecer aqui um pouco mais para vocês. O que vocês tiverem de dúvida, gente, podem me falar, tá? Aqui é um bate-papo geral mesmo. Poxa, Igor, eu tô com alguma dúvida ou alguma coisa que foi passada e eu não entendi muito bem, pode falar que eu volto, tá? A gente vai ter, retomando aqui novamente para vocês, alguns treinamentos. E hoje o treinamento vai ser às 3. A gente tentou programar ali um treinamento para as 8 horas da noite, mas como a plataforma está nos últimos ajustes ali também, a gente não teria o tempo de fazer um treinamento ali sem tranquilo para vocês, sem ritmo acelerado e algo que vocês pudessem realmente entender com tranquilidade. Então pode ser que a gente faça mais alguns treinamentos em horários diferentes, mas hoje vai ter apenas o treinamento das 3 horas mesmo. E para vocês que já estão aqui, vão saber de primeira mão tudo certinho, tá? Então vamos lá. Roteiro operacional do crédito do trabalhador, tá bom, gente? O que é o crédito do trabalhador e como funciona o consignado CLT? Quem quiser pegar caneta e papel aí para anotar, fique à vontade, tá? A gente vai tentar disponibilizar também esse material aqui para vocês irem entendendo, irem estudando ele, tá bom? E também todo mundo tem o meu número de contato. Quem tiver dúvida pode me mandar lá que eu vou esclarecendo. Tá meio congestionado, mas eu vou dando um jeito. Seguinte, pessoal, o que é o crédito que a partir de agora nós oferecemos? O crédito do trabalhador CLT. Um crédito consignado para o CLT, então o nosso público ele continua o mesmo. Aquele cliente lá que realizava a antecipação do saque aniversário FGTS com você é o cliente que você vai conseguir oferecer esse produto também, né? De consignado CLT, porque são as pessoas que trabalham com carteira assinada. O que significa a sigla CLT? São as pessoas que atuam com carteira assinada. Né? Então, o crédito com salário futuro garantido. Vamos supor que eu, Igor, aqui trabalho com carteira assinada e ganho R$ 2.000, dando exemplo. E quero realizar um empréstimo. Eu consigo. Por quê? Eu tenho que estar ali pelo menos 6 meses atuando com carteira assinada, né? E quando eu fizer um empréstimo, eu não vou precisar me preocupar com o pagamento. Não vai chegar um boleto lá na minha casa, ou no meu e-mail, ou você vai precisar chegar no mês que vem me cobrar, ó, Igor, lembra do empréstimo CLT? Tá na hora de efetuar o pagamento. Não, não existe isso.
o crédito ele vai ser descontado direto na folha do pagamento do cliente. Então, por que a gente chama de consignado? Porque ele tem meio que ali uma garantia de pagamento. É como se fosse um pouco também do produto FGTS, que quando o cliente ele faz a antecipação, é descontado lá direto do FGTS dele. Só que a diferença do empréstimo do CLT é que vai ser descontado direto na folha de pagamento. Quando chegar no mês que vem, que eu receber o meu salário, vai descontar a parcela lá do meu salário por conta do empréstimo que eu fiz, tá bom? Então, mais uma das vantagens é seu cliente não precisar se preocupar com nenhum tipo de pagamento, porque já vai ser descontado direto da folha de pagamento dele. Tá bom, pessoal? Quem são as pessoas que podem solicitar esse crédito? Tá? Quais são os critérios, né, para que a pessoa esteja apta realmente a tomar esse crédito, que é o empréstimo trabalhador? Hoje, como vocês já sabem, essa é uma informação que eu passava lá no treinamento FGTS e trouxe para cá, porque é realmente muito importante vocês entenderem a dimensão e a quantidade de pessoas hoje que existem no nosso território aqui, que atuam com carteira assinada, que hoje a gente chega a margem de aproximadamente 50 milhões de pessoas que atuam com carteira assinada. E sendo bem sincero, gente, como é um produto novo no mercado, praticamente ninguém conhece, tá? Então tem muita gente com disponibilidade ainda, tem muita gente com margem para tomar esse crédito. E assim, como é um crédito que a margem dele é um pouco maior, para quem já fez aí, quem está aqui na reunião, que já fez a antecipação e foi concluído e recebeu o comissionamento, sabe disso. Tá aí, sabe disso. O comissionamento ele acaba sendo maior porque o valor liberado para o cliente é maior. Lá na época do ressaque do FGTS, seu cliente, vamos supor, às vezes realizava uma antecipação de R$ 80 e o seu comissionamento era feito em cima de R$ 80. Só que hoje libera 2.000, 3.000 para o cliente ali, 5.000, e o seu comissionamento vai ser baseado em cima do valor que liberar para o cliente. Então, consequentemente, uma única antecipação, às vezes você consegue garantir ali, R$ 150, R$ 200, R$ 300, com uma única, com um único empréstimo para o seu cliente. Então, é um crédito que tem muito potencial e que vai garantir ali um ótimo comissionamento para todos vocês. Tá bom? Igor, qual que é a idade média para o cliente estar apto a solicitar um empréstimo? Vamos lá, gente, de 21 a 65 anos. Tudo que tiver abaixo disso e tudo que tiver acima disso, já não vai liberar. Às vezes você passou um cliente que, poxa, ele tem 20 anos, já está trabalhando carteira assinada há muito tempo, eu tenho um ótimo relacionamento com o banco e não foi aprovado. E aí você fica sem entender, você fala, pô, por que aconteceu isso? Porque o cara não tem 21 anos ainda. Ou então a pessoa já passou de 65 anos, também está super apta a tomar o crédito, mas já não vai ser mais aprovado também. Então tem idade mínima e idade máxima também. Tá bom, galera? Tempo empregado. Geralmente, gente, em alguns casos, pode até liberar ali em 6 meses de carteira assinada para o cliente, tá? Mas já adianto para vocês que isso não é muito garantido. Muita gente acaba sendo recusada por conta do tempo que está empregado. Então, já o que é garantido para vocês mesmo, com o tempo de empresa que a pessoa vai conseguir tomar esse crédito, é com 12 meses atuando com carteira assinada. Por quê? O que o banco analisa? O banco ele precisa ter uma garantia de pagamento. Então, ele vai analisar todos os riscos possíveis antes de liberar o empréstimo para a pessoa. Para a pessoa que tem ali já 1 ano com carteira assinada, é uma pessoa que acaba se tornando um pouco mais confiável. Não vai chegar amanhã e do nada ela vai falar, eu vou sair da empresa e não dá mais para mim, e aí o banco, não que ele vá tomar um prejuízo, porque quando ela voltar a ser carteira assinada, volta a descontar, e também desconta um percentual ali da rescisão dela, né, da multa rescisória, então o banco consegue recuperar o crédito, mas essa não é a intenção. A intenção é que a pessoa realmente continue trabalhando com carteira assinada e sempre descontando ali até quitar o empréstimo dela na folha de pagamento. Então, se vocês querem ter garantia que o cliente vai ser aprovado, são clientes com mais de 12 meses atuando com carteira assinada, tá? Empresas fundadas em até, no mínimo ali, pelo menos com 2 anos, tá? De empresa vigente. Esse empréstimo, ele, como eu disse para vocês, é um empréstimo um pouco mais criterioso, então ele analisa bastante coisa. A empresa ela tem que ter pelo menos 2 anos ativo, com o CNPJ ativo, tá bom? Para liberar o crédito também para o seu cliente. Então entra também um potencial ali da empresa onde o seu cliente trabalha. E para concluir aqui, a empresa precisa ter no mínimo 50 funcionários. Por quê? Uma empresa com no mínimo 50 funcionários, ela passa uma impressão ali mais de seriedade para o banco, né? O quanto mais ali confirmação, segurança o banco tiver para emprestar esse crédito ali para o cliente, ele vai ficando cada vez mais fácil. Não tem consulta no SPC, não tem consulta no Serasa. Mas meu cliente está com o nome sujo. Não tem problema,
tá bom? O que conta mesmo, se vocês quiserem tirar uma foto aqui dessas informações, quem quiser anotar, fica à vontade. O que conta mesmo é isso aqui, gente, que é fundamental para o seu cliente ser aprovado no crédito, é isso aqui. Então, quando você for fazer a simulação, agora que vocês terão autonomia de vocês mesmos digitarem a proposta direto na plataforma, sempre confirma com o cliente se ele atende esses requisitos aqui do banco para que possa ser aprovado ali no empréstimo. Quem tiver dúvida, por favor, pode mandar aí que eu vou esclarecendo as dúvidas, a gente vai batendo papo. Essa reunião não é só para apresentar, mas para a gente poder conversar também. Quem quiser passar alguma experiência, quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom, pessoal? Vamos lá. Quem são as pessoas que não podem solicitar o crédito que nós oferecemos? Pessoas politicamente expostas. Igor, o que significa pessoa politicamente exposta? Pessoa que teve ali algum relacionamento com um governo, com uma prefeitura e por aí vai. Poxa, a pessoa tem um cargo público ali. Não que seja professor ou nada desse tipo relacionado ao Estado, mas cargo público mesmo, um deputado, um vereador e por aí vai. Qualquer cargo que seja relacionado ali a órgãos públicos, são pessoas que não podem tomar o crédito, tá? Agora, professores e tudo mais, tranquilo, à vontade, tá bom? Funcionários com data fim ou com contrato de estágio, tá? O que é a data fim? Vamos supor que eu trabalho com carteira assinada, mas estou aqui já sabendo que no final do mês que vem acaba o meu contrato e eu vou sair da empresa. Já era, já está decidido isso. Infelizmente, essa pessoa não vai conseguir solicitar o empréstimo porque o banco não vai ter a garantia de pagamento futura. Ela não vai continuar recebendo salário. Vai chegar no mês que vem, o salário dela vai acabar, ela vai sair da empresa, então, consequentemente, o banco não vai liberar esse crédito, tá? Estagiário, gente. Estagiário não é CLT. E aí tem muita gente que acaba confundindo. Manda os dados lá, a pessoa estagiária nem está com carteira assinada ainda e é reprovado. Então, estagiário não tem como também, tá bom? Mulheres com licença maternidade, quando entra nesse período ali da licença maternidade, infelizmente também não é possível, né, solicitar o empréstimo, porque a pessoa já está de licença. E nem só licença maternidade, mas outros tipos de licença também. Mas como a mais comum é a licença maternidade, já adianto para vocês que pessoas que estejam ali com a licença maternidade já marcada, ou que estejam já na licença maternidade, não tem como solicitar o crédito também, tá? Em período de experiência, o período de experiência já diz, né? São aqueles 3 meses. Poxa, impossível de fazer qualquer tipo de liberação, porque a empresa ela está se adaptando à pessoa, a pessoa ela está se adaptando à empresa, então não é ali um cliente que a gente consegue ter garantia que ele vai continuar atuando com carteira assinada ou que ele vai conseguir concluir ali o pagamento do empréstimo tomado, tá? E pessoas que já estão com aviso prévio. Aviso prévio volta um pouco ali também com data fim, né? Aviso prévio, eu estou cumprindo o aviso prévio, são os últimos dias aqui que eu estou trabalhando com carteira assinada, então já tem uma previsão que eu vou sair da empresa. Consequentemente, o banco não tem garantia de pagamento, essa pessoa não vai ser aprovada, tá? É muito interessante vocês entenderem essa parte, porque isso vai trazer mais clareza para todo mundo. Às vezes eu faço a consulta ali na correria, vocês me enviam os dados, eu faço a consulta e falo, ó, pessoal, foi aí reprovado e passo o motivo ali para vocês. Muitas vezes eu não consigo detalhar exatamente, certinho, por que esse cliente ele foi negado. Tá bom? Por conta da correria, da quantidade de consultas que a gente tem. Então, vocês entendendo todos esses critérios, eu acredito que vai ficar muito mais claro a partir de agora. Tá certo? Regras do crédito trabalhador, tá? Apenas novos contratos. Então, você sempre vai começar um contrato ali com a pessoa a partir daquele momento. Ela vai fechar aquele contrato e vai dar continuidade. Que tem gente que já tem contrato com alguma empresa, quer mandar para outra empresa para ver se dá certo. Não, contrato do zero. Iniciou o contrato ali, independente de quantas vezes você fechar com a pessoa, é um novo contrato, tá bom? Documentos aceitos ali na hora de fazer a formalização, na hora do cliente colocar o documento em anexo, RG ou CNH, pessoal. Não tem mais aquela de carteira de trabalho, tem um documento aqui com foto, dá para passar? Não dá. Com o crédito, com o empréstimo CLT, é só o RG do cliente ou a CNH. Tirando isso, se ele não tiver nenhum dos dois, não tem como formalizar. Outra coisa também, valor mínimo de parcelas, tá? Tem margem também. Então, quando a gente faz a consulta, a gente consegue ver se o cliente ele tem margem ou não disponível para fazer o empréstimo. O que é a margem, Igor? Dependendo do salário que ele tem, a margem, eu tenho um salário de R$1.000, né?
E a margem que dá para comprometer do salário do cliente todos os meses que ele vai pagar do empréstimo, o valor que pode ser descontado dele no empréstimo, é de até 35% do salário. Não dá para passar disso. Às vezes eu falo para vocês, infelizmente foi negado porque o cliente não tem margem disponível. Por quê? Às vezes o salário dele já está comprometido com algumas contas, já está comprometido com algumas tarefas que ele tem ou com algum outro empréstimo que ele tomou e ele não se enquadra nessa parte dos 35%. Ele não tem 35% de salário livre para ser tomado crédito. Então, consequentemente, a proposta dele também vai ser recusada. Mas o meu cliente falou que ele tem margem disponível. Ele tem, só não o suficiente para tomar o crédito nesse momento. Tá bom? Então é algo muito importante. E o valor mínimo por parcela é de até R$80. Não tem como o cliente pagar menos que isso, tá? Acaba não fazendo sentido para o banco. Então, de 80 para cima, a gente pode ir solicitando os empréstimos ali CLT para o cliente. Menos de R$80, infelizmente, não tem como. Vocês vão conseguir fazer ali contratos para os clientes parcelado em 3 vezes. Meu cliente quer tomar um valor um pouco menor. Ou meu cliente quer um valor alto, só que ele consegue pagar rápido. Então, vocês podem liberar ali para o cliente de vocês em 3 vezes, em 12 vezes e 24 vezes. Então, o cliente vai passar 3 meses pagando, 12 meses pagando, ou então 24 meses vai depender ali do seu cliente, de você, do diálogo que vocês vão ter, igual vocês entenderam ali no produto do FGTS. Vai muito da negociação, das condições que tem disponíveis, mas já adianto que conforme mais parcelas o cliente for pagando, consequentemente vai liberar um valor maior para ele também. Quem já fez o empréstimo CLT ali, que eu mando o quadrinho lá para vocês, consegue observar isso. O cliente sempre quer o máximo de parcelas que ele consegue pegar mais dinheiro ali na hora, né? Às vezes ele está apertado, independente de qual seja a finalidade, a pessoa sempre quer cada vez mais dinheiro. Coisa importante aqui também, tá, pessoal? Os bancos que estão vinculados, tá, a Zé do Crédito. Esses são os bancos que nós aceitamos ali no momento do pagamento do cliente. Então, esses são os bancos que vocês vão poder cadastrar no momento que vocês forem fazer um empréstimo para o cliente, tá? Igor, deixa eu pensar num banco que não esteja aqui. Para falar a verdade, os maiores bancos estão aqui. Mas dependendo do banco que seu cliente usa, um banco muito digital, um banco que ali é um banco recente, infelizmente, não vai se enquadrar, tá? Os maiores bancos com certeza fazem parte do portfólio de bancos aprovados, tá bom? Tem bastante banco digital também, como a Nubank, o C6, o Inter, tem bastante banco, tem bastante coisa, mas hoje os maiores bancos estão aqui com a gente e aí o seu cliente tem que ter conta em pelo menos um deles. Não adianta você cadastrar outra conta que na hora que for fazer o pagamento vai dar recusado, porque eles não têm nenhum tipo de vínculo com a Zé do Crédito, tá? A gente usa bancos maiores para conseguir certificar o pagamento do cliente, são bancos seguros, ali que não é qualquer pessoa que vai conseguir abrir uma conta no seu nome nesse banco. Então, para garantir segurança para vocês, são nossos promotores, para o cliente não ficar te enchendo o saco por algum golpe, para garantir a segurança do cliente também, para ninguém fazer um empréstimo no nome dele, e para garantir a segurança também da nossa instituição financeira, que nunca passou por nenhum golpe no produto FGTS, e não vai ser agora que a gente vai dar margem para alguém vir e tomar o crédito em maneira de golpe. Então, a gente segue a mesma linha de raciocínio, o mesmo sistema de segurança, para conseguir garantir ali total eficiência e segurança para vocês e para o cliente de vocês também. Por conta disso também que demorou um pouco mais para a gente preparar a plataforma, né? Porque se fosse para fazer de qualquer jeito, em uma semana a plataforma estava na mão, até menos, porque o nosso time de desenvolvimento é realmente muito bom. Só que a gente tem que bater nos bancos, a gente tem que vincular ali meio que um contrato com eles, né? Que aí, se seu cliente recebendo lá, ele consegue certificar que seu cliente recebeu tudo certinho. Isso é realmente muito importante, pessoal. Trabalhar com segurança é algo fundamental no mercado de crédito e é isso que a Zé do Crédito traz para vocês ali, para o cliente de vocês cada vez mais. Tá certo? Vantagens do crédito trabalhador. Agora vamos lá, né? Onde que o cliente sai ganhando? O cliente já sai ganhando por estar conseguindo um empréstimo sem precisar de consulta no SPC e Serasa. Isso aí realmente é muito bom, né? Hoje, onde que você consegue tomar um empréstimo, um crédito, sem esse tipo de análise? Praticamente em lugar nenhum. Mas vamos lá. O processo, ele é muito simplificado, tá? É um processo criterioso, ele é criterioso com o cliente, mas é um processo muito simples. Assim que você jogar os dados do cliente, já vai trazer o resultado. Se ele tem margem disponível, se ele pode tomar esse crédito ou não. Então, o seu cliente sabe disso. 100% online, ele não precisa esquentar a cabeça no celular ali, você no seu telefone, ele no telefone dele, já dá para fechar o contrato,
você recebeu o seu comissionamento e o cliente recebeu o valor dele que está disponível. Tá bom? Dinheiro na mão em 3 minutos via Pix, então a gente manteve ali a mesma agilidade no pagamento. A gente sabe que isso era um grande diferencial ali no FGTS, o cliente recebia muito rápido, e aí vocês conseguiam confirmar com ele, às vezes, até no mesmo momento, né? Caía rapidinho. Então, para a plataforma da Zé do Crédito, a gente continuou com agilidade no pagamento, que é algo que conta bastante. Então, em 3 minutos, o seu cliente vai receber o saldo em conta, tá? Um empréstimo mais barato também para o trabalhador brasileiro. Bom, se vocês analisarem taxa aí de banco, taxa de empréstimo pessoal, o empréstimo consignado CLT é um empréstimo que gera ali bem menos juros em questão de percentual para os clientes também, é algo muito bom, tá? 100% seguro e com instituições autorizadas e sistema antifraude. Foi o que eu disse para vocês, um sistema com segurança e com instituições que hoje são de ponta no mercado para conseguir garantir ali uma segurança ótima para todo mundo e realmente ali a prova de que é o seu cliente que está solicitando o crédito e sem consulta no SPC e Serasa também para trazer aquela facilidade para o seu cliente, tá? Bora lá, pessoal, agora para o guia de digitação da proposta de crédito trabalhador. Tá bom? Quando eu vou passar aqui no próximo treinamento para vocês, a plataforma como ela já tá? E todos os passos. Mas aqui é um demonstrativo de como vai ficar com o passo a passo, tá bom? Já para vocês irem pegando mais ou menos uma noção. Então aqui a gente tem o guia de propostas de crédito do crédito trabalhador, né? Então primeiro o cliente ele vai precisar fazer uma assinatura de autorização. Para quem já fez o empréstimo CLT que a gente está atuando agora, e aí não é segredo, a gente atua através do C6, né? E agora a gente vai migrar direto para a plataforma, então vai ficar até um pouco mais fácil, menos critério, algo mais simples e mais aprovação, mais taxa de aprovação com o nosso sistema próprio. Então, o cliente ele precisa fazer meio que uma assinatura, tem um código hoje que chega no telefone dele, e aí o cliente ele precisa passar esse código para a gente poder verificar se ele tem margem disponível ou não. Quando era o FGTS, o cliente ele precisa autorizar os bancos, né? Ainda é assim. O cliente autoriza o banco e a gente consegue consultar. Agora, no crédito CLT, ele precisa fazer a assinatura ou então enviar o código de confirmação para a gente conseguir consultar. Isso não é de segurança minha, em questão de empresa, não é de segurança de vocês em relação a promotores, é de segurança do cliente. Então, a gente pensando no cliente de vocês, tá? Chega direto no número dele, ele passa o código de confirmação para a gente, e aí sim a gente pode consultar o valor disponível. Já adianto para vocês, tem cliente que fica receoso. Chegou um código no meu telefone e eu vou precisar passar esse código para você. Geralmente a gente traumatizada, gente que já passou por algum golpe e aí fica desconfiado. Infelizmente, por conta de ter tanta gente mal intencionada hoje, em geral, a gente acaba sofrendo com um pouco disso. Mas podem tranquilizar o cliente de vocês, isso é para a segurança dele. Esse código serve unicamente para a gente jogar na plataforma e ver se o cliente tem margem ou não. Unicamente essa finalidade, não tem mais nenhuma outra. Esse é um sistema de segurança para confirmar que realmente o seu cliente está de acordo ali com a consulta, tá? O cliente passou, fez a assinatura ou então passou o código, a gente já joga no sistema da plataforma, ela já vai consultar a margem do cliente e aí já vai aparecer para vocês de bate-pronto. Se o cliente tem margem, bora dar continuidade na simulação dele, bora tocar ficha no empréstimo. Se o cliente não tiver margem, já vai chegar nesse momento, vai dar recusa e você já sabe que não tem o que fazer. Olha, Igor, infelizmente não tem margem disponível para você no momento, tá? Mas não é que isso é para sempre. Mês que vem, me chama, a gente consulta de novo. Às vezes o seu cliente ele não tem margem porque ele está tomando empréstimo, que ele está para finalizar já. Ele já está no último mês. Chegar mês que vem, esse empréstimo acabou, ele já tem margem disponível e pode fazer um novo. Então, gente, estruturem bem ali os contatos de vocês. Não existe ressaque, mas existe consulta. De um mês para o outro, o cliente pode ter margem em algum determinado momento, tá? Simulação da proposta, que é algo que vocês já conhecem, o sistema vai trazer ali quais são os valores que estão disponíveis para o cliente, quantas vezes estão disponíveis também, tá? Até onde ele pode tomar crédito, em quantas parcelas, que são 3, 12 e 24. Se tiver todas disponíveis para ele, você pode escolher qual você vai passar. Eu aconselho a passar todas. Não é igual o FGTS que você tinha que passar uma tabela lá, a maior tabela para o cliente, para você receber o maior comissionamento. Aqui também é assim, tá? Conforme maior a quantidade de vezes que você passar para o seu cliente, ele
você vai ter um comissionamento maior, conforme maior for a quantidade de vezes. Porém, você não precisa influenciar ele só ficar fechando na maior quantidade. O cliente ele tem que analisar o que vai ser prático para ele, o que vai ser útil, até onde ele vai conseguir chegar ali com esse empréstimo. Poxa, às vezes em 24 vezes não vou conseguir, mas em 12 para mim tá de boa. Então fiquem à vontade, podem passar ali para o cliente. E é interessante o cliente ver, porque conforme maior for a quantidade de vezes, libera mais dinheiro. Então ele fala, aqui em 12 vezes não está compensando, está liberando pouco, mas em 24 está liberando bastante. Vou pegar o de 24. O cliente ele tem meio que ali a autonomia de verificar o que é melhor para ele. E já adianto para vocês, por experiência nesses últimos tempos, o cliente ele sempre quer o máximo de dinheiro possível, independente de qual seja ali o cenário. Tá? Então fez a simulação, o cliente concordou com as 24 vezes, vou fechar, digitação da proposta, que são os dados que vocês precisam colher do cliente, tá? Não vou falar dos dados necessários ainda, vamos esperar que a plataforma já entrar no ar mesmo, que já tá para entrar, tá bom? E aí a gente vai vir com mais um treinamento, para também não ficar muita coisa na cabeça de vocês, com a plataforma aqui, vai ficar mais fácil da gente visualizar, tá bom? Um quinto passo é o cliente fazer a formalização, então a gente vai enviar o link lá para ele vai acessar o link, fazer o reconhecimento facial, deixar o documento em anexo, formalização feita, mesma coisa, gente, seguindo o padrão. Formalização feita, aprovação e pagamento na conta do seu cliente em até 3 minutos, tá? E aí, seu cliente já recebe o valor e você já recebe o comissionamento no dia seguinte. Mantemos também o comissionamento de vocês no dia seguinte, sempre, tá? E aí, às vezes você fechou uma proposta e seu cliente não formalizou. Aí chega no dia seguinte, você falou, Igor, cadê minha comissão? Só que a gente fechou a proposta hoje. Você enviou o código para o cliente hoje, o link para o cliente hoje. Ele recebeu hoje, ele não formalizou hoje. Formalizou só amanhã de manhã. Quando então que você vai receber a sua comissão? Depois que ele formalizar. Quando ele formalizar, que o valor cair na conta dele, aí tá contando realmente que foi formalizado, tá? Então, Igor, eu fechei o contrato ontem e não caiu ainda. Não caiu porque seu cliente fez a formalização hoje. Gente, fechou o contrato com o cliente, quanto antes ele puder fazer a formalização, é melhor, tá? Fez a formalização, aprovou o pagamento, no dia seguinte o comissionamento já está na sua conta. Agora vamos falar de tabela de comissão, isso aqui é muito bacana. Vamos lá, pessoal. Seguinte, lembra que eu falei para vocês? Conforme maior for a quantidade de vezes que seu cliente fechar o contrato com você, consequentemente, você vai recebendo mais comissionamento. E lembrando, a gente mantém as porcentagens de comissionamento em 24 vezes, 8% de comissão, comparado ao mercado, é um comissionamento bem alto e vocês vão entender a dimensão disso quando vocês começarem a fazer o empréstimo. Vamos supor que seu cliente está tomando aqui 5 mil reais de empréstimo, 8% desse empréstimo é seu. Aí você pode fazer a conta e me falar quanto que deu e se o valor tá interessante ou não, se ajuda ou não, tá bom? E aí, se você fechar em 3 meses, baseado no valor que foi liberado para o cliente, 3% de comissionamento é seu, tá? Contrato com 12 meses de duração, 6% da comissão é sua, com 18 meses de pagamento, 7% de comissão e se seu cliente fechar o contrato com você em 24 vezes, rasgando o padrão do mercado, 8% de comissionamento é de vocês, tá bom? Fora todos os gastos aqui que a gente tem com parte de banco, com operação em geral, vocês vão comissionar 8% do valor liberado, independente de qual seja o valor que foi liberado para o seu cliente. Então, conforme maior for o valor, é mais comissionamento no seu bolso. E hoje, não sei se o pessoal já está antenado aí, 8% de comissão no empréstimo CLT é muito bom, porque é uma porcentagem de empréstimo que não tinha nem no FGTS, que o cliente só pegava ressaque, que às vezes no ressaque o máximo que ele pegava lá era R$ 400, e agora no crédito CLT, que ele tem uma aprovação às vezes de 10 mil, em cima de 10 mil, 8% do salário, 8% do valor liberado vai ser de vocês. Tá? E aqui estão as coberturas de seguro. Vocês vão ver que alguns clientes são aprovados sem seguro e outros clientes são aprovados somente com seguro. Por quê? O banco faz a análise dele e ele decide se ele vai confiar nesse cliente para fazer um empréstimo para ele com seguro ou se ele vai confiar nesse cliente para fazer empréstimo só com seguro, porque se acontecer alguma coisa, o banco não toma prejuízo, né? Vamos se dizer assim. Então, o que o seguro cobre? O seguro cobre, infelizmente, o falecimento, o possível falecimento do cliente, e aí, se ele vir a falecer, quita, né, essa dívida dele. Invalidez por acidente também o seguro cobre, isso é muito bom, porque, poxa, o cliente sofreu um acidente, tá inválido, e aí, beleza, o banco vai cobrir com os custos do empréstimo dele, não tem problema. E, por último,
o desemprego involuntário, né? Que é nada mais, nada menos do que ser mandado embora. Desemprego involuntário, a pessoa não queria sair, mas infelizmente foi mandada embora, e aí o seguro vai cobrindo, tá bom? Tem cliente que fala, poxa, mas eu preciso realmente fechar o seguro? Olha o tanto de coisa que o seguro cobre. É muito importante que feche com o seguro. E em alguns casos, o banco nem confia no cliente para não fechar com seguro, e aí vocês vão ver que eles são obrigados, caso eles queiram tomar o crédito, fechar com seguro, tá bom, pessoal? Então tá aqui a porcentagem de comissionamento de vocês em cada uma das tabelas e aqui o que o seguro no momento do empréstimo cobre também. Hoje, a maioria das pessoas só passam por aprovação do crédito com seguro. Sem seguro é praticamente ninguém, já adianto isso para vocês, tá bom? Mas tá aí para vocês entenderem certinho como funciona, acho que isso é importante. Dúvidas frequentes. Vamos lá, gente. Quem tiver dúvida, quiser falar, tira o microfone do mudo. Tô aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. A plataforma tá chegando, a gente vai disponibilizar o login de vocês e aí é pau na máquina. Todo mundo operando de novo, comissionamento lá em cima novamente e a vida volta ao normal, tá bom? Então, que vocês tiverem de dúvida, por favor, convido vocês a tirarem todas as dúvidas agora. Pode falar, aproveita que eu tô aqui, parei todas as operações para estar esse tempo aqui com vocês, tá bom? Então, Igor, dúvida que é muito frequente. Aceita cliente com o nome negativado? Aceita. SPC e Serasa? Não tem problema. Geralmente o banco não está muito preocupado com isso, não. Se seu cliente tiver ali um bom histórico empregatício, vai ser aprovado, independente da dívida que ele tiver. Ah, meu cliente está devendo 1 milhão no Serasa. Não tem problema, não é critério, tá? Trabalhador precisa de quanto tempo de empresa para ser aprovado? Mínimo, vamos lá, gente, de 12 meses, tá? De contratação para o cliente ali tomar o crédito. Então, a pessoa que está trabalhando há 12 meses é uma pessoa que já tem ali um pouco mais de confiança, é mais assertivo que ela vai continuar na empresa, tá? Terceiro, trabalhadores de qualquer empresa podem solicitar o crédito, Igor? É possível? Ah, a pessoa trabalha ali na empresa X, ela pode? Pode, desde que a empresa, tá, tenha sido fundada há pelo menos 2 anos e que possua pelo menos também 50 funcionários. Tem que ser uma empresa ali, hoje, considerada no mercado, de um porte médio. Uma empresa com 50 funcionários já é uma empresa que começa ali a ter mais ou menos, né, de porte baixo para médio. Em alguns lugares ela é considerada um porte baixo, mas está começando a se tornar médio. É o mínimo que tem que ter para ser aprovado. Tá bom, gente? E outra coisa também. Ah, o meu cliente é CLT, mas ele é um CLT voltado à pessoa física. Vai aprovar? Não vai, pessoal. Não tem como, tá? Sinto muito. A gente verificou ali em todas as situações, todos os casos, não existe aprovação CLT, tá bom? Isso é geral, em qualquer lugar, para pessoas que estão vinculadas à pessoa física. Então, tem que ser uma pessoa vinculada a um PJ ali, a uma empresa mesmo, para tomar esse tipo de crédito, tá? Dando continuidade, quais são os limites de valores de contratação? Mínimo por mês de R$ 80, tá? Então vai ser o mínimo por mês ali de R$ 80, como eu havia dito para vocês, e o máximo descontado também de R$ 500 por mês no orçamento do seu cliente. Então, no mínimo de margem vai descontar R$ 80 todos os meses e no máximo de margem R$ 500 todos os meses será descontado da folha de pagamento dos clientes de vocês. Quantos empréstimos o trabalhador pode ter? Pode ter, muito importante, tá? Apenas uma contratação, tá? De trabalho, apenas um empréstimo, tá bom? CLT. Ah, o meu cliente fez um empréstimo esse mês, chegar mês que vem ele pode fazer outro? Não tem como, gente, porque provavelmente ele já tomou toda a margem que tinha disponível no empréstimo que ele fez passado. Então, quando que ele vai poder tomar outro empréstimo? Quando ele terminar de pagar esse. Terminou de pagar esse, legal, pode já passar para o próximo. Antes disso, infelizmente, não tem como o cliente fazer mais uma contratação, tá certo? Dando continuidade, o que acontece em caso do meu cliente ser demitido? Em caso de demissão sem justa causa, desde que o cliente não tenha sido demitido por justa causa, 10% do FGTS, tá? E 100% da multa rescisória poderão ser utilizadas para bater a dívida que o cliente tem. Então, isso aqui é importante que vocês entendam. Quando o cliente sair da empresa e ele está devendo a linha do empréstimo, vai ser descontado da multa rescisória dele e também do FGTS para sanar o débito que ele tem ali voltado ao CLT. Porque, poxa, é o que mais faz sentido. O cliente fez um empréstimo porque ele é CLT e foi aprovado. Agora que ele não é mais CLT, não tem como ele ficar mantendo esse empréstimo. Ele precisa quitar esse empréstimo e aí, caso ele volte a ser CLT algum dia de novo, ele pode voltar a tomar um empréstimo sem problema nenhum. Se ainda houver saldo devedor, ele é transferido para o próximo vínculo empregatício. Ah, meu cliente foi demitido por justa causa, Igor. Ele
não sei o que aconteceu, foi demitido por justa causa, então, consequentemente, não tem multa rescisória, ele não vai receber rescisão, e o FGTS dele está enrolado, não saiu nenhum valor, não conseguiu mexer lá no FGTS. Não tem problema. O que, que vai acontecer? Ele pagou duas aqui nessa empresa. Quando ele mudar de empresa que ele for, voltar ali para o CLT que ele receber, a primeira folha de pagamento dele, volta a descontar o valor do empréstimo que ele tomou anteriormente, até que quite tudo, a não ser que seu cliente queira já antecipar também o pagamento de alguma forma, que também existe essa possibilidade, tá? Gente, quais são os próximos passos? Eu espero que a maioria de vocês tenham ainda o seu login, tá bom? Sendo bem sincero. Mas eu sei que muita gente perde. Ainda mais por conta que o tempo que a plataforma ficou fora do ar, né? Não tem problema. Podem me mandar no WhatsApp o nome de vocês já com CPF para eu conseguir localizar o usuário de vocês e redefinir a senha e enviar. Só que eu também vou precisar pedir que vocês tenham paciência. Enviou lá os seus dados. Se você mandar mais uma mensagem, a sua mensagem vai lá para cima. Ah, mandei uma mensagem para o Igor ontem. E aí, foi no final do dia, ele vai me responder no dia seguinte. Se chegar no dia seguinte você mandar uma mensagem, sua mensagem vai lá para cima de novo. E a gente sempre responde de baixo para cima, porque geralmente as pessoas que estão embaixo mandaram a mensagem primeiro e a gente tem que ir acompanhando para não deixar também vocês esperando muito tempo. Não faz sentido eu responder alguém que está me mandando mensagem agora e você que mandou mensagem ontem e não foi respondido ainda. Então, manda uma mensagem, pode ficar tranquilo, que assim que eu tiver a disponibilidade, eu vou com certeza acessar a sua mensagem, independente de qual seja a sua dúvida ou do que você precisa, vou conseguir te ajudar e esclarecer certinho ali para você o que aconteceu, o que pode estar acontecendo, tá? Bem importante. Então, vocês vão ter acesso ao login de vocês novamente. O login e senha é o mesmo, a plataforma é a mesma, a gente manteve a mesma plataforma, que é algo que a gente sabe que vocês já sabem mexer, que vocês já têm familiaridade. Então, de vez em quando eu trazer uma plataforma aqui totalmente diferente para vocês, vocês precisarem tomar tempo para ficar estudando a plataforma, entender como é que ela funciona, a gente manteve a mesma plataforma. Tá mais legal, porque agora a gente tem dois produtos, fora FGTS ainda tem o empréstimo CLT, e eu ainda vou passar um treinamento para vocês aqui com o passo a passo de como é feita a antecipação. Mas acho que é interessante a gente entender essa parte aqui melhor como o crédito funciona, porque essa é realmente uma fundamentação. Sem as informações que eu estou passando aqui para vocês agora, pode ser que ficaria muito difícil trabalhar com o produto. E aí, que contrapartida é um produto super simples em uma aprovação muito rápida, a única coisa que muda é que o cliente ele precisa realmente estar apto, tá? Vocês vão ter acesso aos materiais do produto no grupo, a gente vai enviar igual a gente sempre fez, nosso time de marketing já preparou um material bem bacana para vocês, tá? Assim como ele já vem preparando também, mas tá muito legal, vocês vão ver. A Zero Crédito tá com uma cara totalmente diferente. Agora a gente tem a Universidade Zero Crédito também, com formação de promotores, tá? No mercado em geral, com o produto realmente mesmo ali, afiado, ótimas aulas para que vocês possam entender e se tornarem grandes vendedores de crédito. E é isso que vocês vão acompanhando ali nos próximos dias. Demorou um pouco para sair a plataforma? Demorou, mas agora também que já está saindo, que agora a gente está com bastante material, vai ficar ótimo para vocês. Quem realmente se esforçar, pode ter certeza que vai ganhar dinheiro, tá bom? Mídias para publicações, né? Isso aqui vocês sabem, mídias publicitárias, vocês têm acesso também. Roteiro operacional, passo a passo direitinho para vocês concluírem a operação e um tutorial de tudo que vocês precisam saber da plataforma nova também, tá bom? E aí logo em seguida é divulgação, prospecção de cliente, digitar a proposta e tá aí, preto no branco, receber ótimos comissionamentos. Lembra que você recebia a comissão baseado no valor que foi aprovado do seu cliente no Ressac, que era 80, 100, 150 reais? Agora você vai receber comissão em cima de 1.000, 2.000, 5.000, 7.000 reais, então muda bastante. Quando a comissão vem, ela já vem alta e com certeza eu acredito que vai ajudar bastante vocês, espero que ajude muito, tá bom? Tá o meu número de contato aqui, tem o meu número de contato lá no grupo de promotores oficiais, mas ele tá aqui também para quem quiser falar comigo, trocar um papo, tirar alguma dúvida, solicitar às vezes o seu usuário da plataforma, pode me chamar que eu vou estar lá disponível para receber todos vocês. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aqui antes da gente encerrar? Vou fazer um plantão de dúvidas aqui. Esse tempo que a gente ficou aí, vamos dizer assim, um pouco sem bater um papo. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. A hora é essa. Se não, eu vou encerrando e a gente se vê no WhatsApp.
Fiquem à vontade aí. Se ninguém falar, eu considero que ficou tudo muito claro. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar lá no WhatsApp que eu vou esclarecendo tudo certinho para vocês, tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de cada um aqui. Trazemos novos treinamentos em breve. Agora já com a plataforma, o próximo treinamento aí que não for das informações do produto, vai ser o treinamento da plataforma, a gente vai avisar vocês no grupo, vão ter outros treinamentos iguais esse aqui que eu acabei de passar, com o pessoal de outros horários também, para a gente que achou os outros horários mais aptos. Então, é isso aí, gente, quero agradecer a presença de todos, estamos de volta, estamos com tudo, e a partir de agora, cada um de vocês volta a ter autonomia de cada um ter o seu usuário. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima, e a gente se vê no grupo de promotores oficiais, tá bom? Tchau, tchau.